Você já se perguntou se existe uma presença divina capaz de transformar a doença em cura, a angústia em paz e a solidão em companhia? Talvez hoje você esteja preso na dor ou preocupado com alguém que ama profundamente. Talvez tenha tentado todo tipo de solução sem encontrar alívio. Mas, e se eu lhe dissesse que a chave não está em suas forças, mas sim em um poder espiritual que o próprio Deus lhe prometeu? Sim, você está prestes a descobrir um caminho para invocar o Espírito Santo e receber a cura que seu coração tanto deseja, tanto para você quanto para aqueles que são importantes em sua vida. Prepare-se, pois o que você vai aprender não apenas lhe oferecerá esperança, mas também o conduzirá a uma comunhão mais íntima com o Espírito de Deus. Você deixará para trás a insegurança e o medo, abrindo as portas para um rio de graça que flui diretamente do coração do Pai. Pense nisso. Se Deus o ama tanto a ponto de entregar seu Filho, quanto mais Ele não desejará curar suas feridas e restaurá-lo completamente? Antes de começar, quero que declare em voz alta: Espírito Santo, abro as portas do meu coração para ti. Enche-me com o teu poder e cura minha vida desde o mais profundo. Ao pronunciar essas palavras, você está dando o primeiro passo para experimentar a presença divina que pode mudar tudo. Junte-se a nós e descubra como o Espírito Santo se torna o seu maior aliado na busca pela cura total. Número 1. O Espírito Santo, a promessa do Pai. Você já se sentiu sozinho ou perdido, como se não houvesse um caminho claro a seguir? Nesses momentos de incerteza, é natural desejar alguém que nos tome pela mão, que nos guie e nos dê segurança. Jesus conhecia essa necessidade humana tão profundamente que nos fez uma promessa extraordinária. Ele não nos deixaria sozinhos. Disse que rogaria ao Pai para que enviasse outro Consolador, o Espírito Santo. Esse Consolador não estaria conosco apenas por um tempo, mas para sempre, enchendo-nos de paz, força e direção. Isso está escrito em João 14, versículo 16, onde Jesus diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Deixe-me explicar isso de forma simples. Durante seu ministério na terra, Jesus foi o guia, o mestre, o amigo que seus discípulos precisavam. Mas sabendo que seu tempo físico era limitado, preparou o coração de seus seguidores para algo ainda mais maravilhoso. Ele não os deixaria órfãos, mas enviaria alguém que continuaria sua obra, o Espírito Santo. Essa não foi uma promessa qualquer. Foi a garantia de que sempre teríamos Deus ao nosso lado, guiando-nos em cada momento, ajudando-nos a discernir entre o bem e o mal, e nos lembrando de que nunca estamos sozinhos. O termo Consolador, usado nessa passagem, tem um significado profundo. No grego original, a palavra é parácletos, que se traduz como advogado, defensor, intercessor, ajudador e conselheiro. Tudo isso resume a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Quando enfrentamos desafios, quando precisamos de sabedoria para tomar uma decisão ou quando o peso do mundo parece insuportável, o Espírito Santo está ali para nos lembrar das promessas de Deus, para interceder por nós e nos consolar como ninguém mais pode fazer. Ele não é uma força abstrata, é uma pessoa, o próprio Deus, habitando dentro de nós. O mais incrível do Espírito Santo é que sua presença não tem limitações. Diferente da presença física de Jesus, que estava restrita a um tempo e lugar, o Espírito Santo está com todos os crentes, a todo momento e em qualquer lugar. Pense nisso. Não importa se você está em casa, no trabalho, em um hospital ou no meio de uma tempestade emocional, Ele está ali com você. Essa presença constante nos dá a certeza de que nunca enfrentaremos a vida sozinhos. Quando tudo parece impossível, o Espírito Santo é quem sussurra dentro de nós: Não temas, eu estou contigo.
Além disso, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Isso significa que ele não apenas nos consola, mas também nos guia à verdade. Vivemos em um mundo cheio de confusão, onde a verdade parece ser relativa e as opiniões mudam como o vento. Mas o Espírito Santo nos ajuda a discernir o que é verdadeiro e eterno. Ele ilumina nossa mente para compreender as Escrituras e nos revela o coração de Deus. Alguma vez você já leu um trecho da Bíblia que parecia falar diretamente com você? Isso é obra do Espírito Santo, que pega a palavra viva de Deus e a aplica à sua vida de forma pessoal e única. No entanto, nem todos podem experimentar essa realidade. Jesus disse que o mundo não pode receber o Espírito Santo porque não o vê nem o conhece. O mundo, com seus valores e prioridades, está desconectado da obra de Deus. Mas você, como filho de Deus, tem o privilégio de conhecer o Espírito Santo, pois ele habita em você e com você. Isso não é apenas um conceito teológico, é uma realidade tangível. Cada vez que você experimenta paz em meio à tempestade, encontra força quando achava que não podia mais, você está vivendo a realidade de que o Espírito Santo habita em você. A promessa do Espírito Santo não existe apenas para nos fortalecer individualmente. Ele também nos capacita para sermos canais de bênção para aqueles que amamos. Ele nos dá poder para interceder pela cura, restauração e bem-estar de nossos entes queridos. Quando oramos pelos outros, quando clamamos a Deus por milagres, é o Espírito Santo que age no profundo, levando nossas petições ao Pai. Hoje, quero convidá-lo a abrir seu coração ao Espírito Santo, a permitir que ele seja o seu consolador, o seu guia e a sua força. Fale com ele como falaria com um amigo próximo. Peça que ele preencha cada área de sua vida e o ajude a experimentar a plenitude da promessa do Pai. Não importa há quanto tempo você caminha na fé ou quantos erros tenha cometido, o Espírito Santo está disponível para você, pronto para transformar sua vida de maneiras que você nem pode imaginar. E lembre-se, essa promessa não é apenas para você, mas para todos aqueles que você ama. Permita que o Espírito Santo trabalhe em você e através de você, e você verá como seu poder e amor transformarão tudo ao seu redor. Número 2. A necessidade da cura. Você já sentiu que algo dentro de você não está bem? Como se carregasse uma ferida que não consegue curar sozinho? Talvez tenha enfrentado uma dor física que o enfraqueceu ou uma perda que partiu seu coração. Talvez sinta que, embora por fora tudo pareça estar em ordem, há um vazio que você não sabe como preencher. Todos nós já estivemos lá, nesses momentos em que nosso ser clama por algo maior do que nós mesmos. Esse clamor, essa necessidade, é um chamado para a cura que só Deus pode nos dar. Isaías 53:5 nos lembra da fonte dessa cura. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Essas palavras são muito mais do que poesia profética. Elas são uma verdade viva. Jesus sofreu para que você e eu pudéssemos ser curados, não apenas de nossas doenças físicas, mas também das feridas mais profundas de nossa alma. Quando Isaías diz que ele foi ferido por nossas transgressões, está nos mostrando que Jesus tomou sobre si o peso de nossas falhas, de nossas quedas, daquilo que nos separa de Deus. E não para por aí. Ele também declara que pelas suas feridas fomos sarados. É como se estivesse dizendo, toda a dor que você carrega, todo o fardo que você sente, Jesus já levou por você. A cura que Jesus oferece é completa. Não é algo superficial. Ele não veio apenas aliviar os sintomas da nossa dor, mas restaurar-nos por inteiro. Comecemos pela cura física. Mateus 9:35 nos mostra como Jesus ia de cidade em cidade, curando toda pessoa que se aproximava dele. Diz que ele percorria as aldeias, pregando o reino e curando toda doença e toda enfermidade. Isso nos deixa claro que não há limites para o poder curador de Jesus.
Seja uma doença incurável, uma enfermidade crônica ou um corpo enfraquecido, seu poder pode restaurar aquilo que parece perdido. Mas há algo ainda mais profundo, a cura emocional. Jesus não cura apenas o corpo, ele cura a alma. Pense nas vezes em que você carregou um fardo emocional, tão pesado que parecia impossível de soltar. Talvez tenha sido a dor de uma traição, a perda de alguém querido, ou o peso da ansiedade que não o deixa respirar. Jesus entende esse tipo de dor. Ele mesmo chorou, sentiu-se rejeitado e carregou o peso do mundo na cruz. E porque ele viveu isso, pode consolá-lo de uma maneira que ninguém mais pode. E então, há a cura espiritual, a mais importante de todas. Sem essa, as outras perdem seu propósito. Quando nosso relacionamento com Deus está quebrado, nada na vida pode preencher esse vazio. Mas aqui está o maravilhoso. Jesus veio para nos reconciliar com o Pai. Seu sacrifício não apenas nos purifica do pecado, mas também nos abre a porta para um relacionamento íntimo com Deus. Ele nos dá acesso a uma nova vida, uma vida na qual podemos caminhar em liberdade e propósito. Agora, há algo que precisamos entender. Para receber essa cura, primeiro precisamos reconhecer nossa necessidade. Muitas vezes tentamos esconder nossa dor ou minimizá-la. Pensamos que podemos lidar com isso sozinhos, que eventualmente vai passar. Mas Deus não pode curar aquilo que não entregamos a Ele. Quando somos sinceros com Ele e dizemos, Senhor, aqui está minha ferida, aqui está minha dor, é quando Ele pode começar a operar em nós. Jesus não quer apenas eliminar a dor, Ele quer transformá-lo. Ele deseja pegar as áreas quebradas da sua vida e torná-las algo belo. Não se trata de uma mudança temporária, mas de uma restauração completa. Quando Ele cura, faz isso de dentro para fora. E aqui está o mais lindo, essa cura não é apenas para você. Deus deseja que ao receber seu toque curador, você se torne um canal de bênção para os outros. Você pode interceder pela cura daqueles que ama, orar por suas feridas e testemunhar como Deus trabalha em suas vidas. Hoje é o dia de ser honesto consigo mesmo e com Deus. Pergunte a si mesmo, quais áreas da minha vida precisam de cura? Talvez existam feridas que você carrega há anos. Talvez haja doenças físicas que tiraram sua esperança. Seja o que for, leve tudo isso aos pés de Jesus. Lembre-se da promessa de Isaías 53:5. Pelas suas feridas fomos sarados. Essa cura está disponível para você agora mesmo. Você só precisa abrir o coração e dizer, Senhor, aqui estou, entrego-te minha dor. Confio que tu podes me curar e restaurar. Não importa o quão difícil sua situação pareça, o poder curador de Jesus não tem limites, e quando você permite que Ele trabalhe em você, verá como não apenas transforma sua vida, mas também impacta a vida daqueles ao seu redor. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E assim como curou os enfermos e restaurou os quebrantados nos dias de Mateus 9:35, Ele pode fazer o mesmo por você e por aqueles que você ama. Você está disposto a deixar que Jesus opere em sua vida hoje? Número 3. A fé. A ponte para a cura. Você já viu uma ponte e parou para pensar no que ela realmente representa? Uma ponte conecta dois pontos separados, supera barreiras e permite que você chegue aonde precisa estar. Agora, imagine que você está de um lado de um abismo profundo. Do outro lado está a cura, a restauração, a paz que tanto deseja. Como atravessar esse abismo? Deixe-me dizer algo. A ponte que leva você até lá é a fé. Sem essa ponte, a distância é intransponível, mas com ela não há obstáculo que você não possa superar. Jesus deixou isso claro em Marcos 5:34, quando disse a uma mulher que havia sofrido durante 12 anos, Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. A história dessa mulher é poderosa. Ela havia tentado de tudo, gastado tudo o que possuía com médicos, mas nada funcionou. Seu sofrimento não era apenas físico, mas também emocional e social. Ela era rejeitada, ignorada e considerada impura.
mas ela tinha algo que ninguém podia tirar dela, uma fé inabalável. Quando ouviu falar de Jesus, decidiu em seu coração que só precisava tocar a orla do seu manto para ser curada. E assim fez. Esse ato não foi um acaso, mas uma ação de fé. Não foi o manto de Jesus que a curou, mas sua confiança absoluta de que ele podia fazê-lo. E Jesus reconheceu isso. Ele lhe disse: "A tua fé te salvou." Isso nos leva a algo que Hebreus 11 nos ensina. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé não é apenas acreditar em Deus, é confiar em suas promessas, mesmo quando não vemos resultados imediatos. É como caminhar sobre uma ponte que não conseguimos enxergar completamente, mas sabemos que está lá, porque Deus a construiu para nós. A fé nos leva a agir, a nos aproximarmos de Deus com a certeza de que Ele pode e quer operar em nossa vida. O ato de fé não depende de nossa força, nem do que podemos fazer por nós mesmos. Depende completamente da graça e do amor de Deus. Quando confiamos nele, estamos deixando nossos fardos em suas mãos. Estamos dizendo: "Deus, eu não posso sozinho, mas sei que tu podes." Essa confiança é o que abre as portas para que o poder de Deus se manifeste. No entanto, há algo importante que devemos lembrar. A fé não se trata apenas de receber o que queremos, mas de confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. Mesmo quando não entendemos seu plano, sabemos que ele sempre age por amor. Mas o que acontece quando nossa fé é fraca? A dúvida, o medo e a incredulidade são inimigos da fé. Até mesmo Jesus, em Marcos 6:5, encontrou pessoas cuja falta de fé limitou os milagres que ele podia realizar. Isso não significa que Deus não possa agir, mas que nós mesmos bloqueamos seu poder quando não confiamos nele. É como tentar atravessar uma ponte que deixamos inacabada. Sem fé, ficamos presos do lado do abismo, incapazes de avançar. Então, como fortalecemos nossa fé? Primeiro, mergulhe na palavra de Deus. Ali você encontrará promessas que ele já cumpriu inúmeras vezes. Histórias de pessoas como Abraão, Moisés e a mulher com fluxo de sangue nos lembram que Deus nunca falha. Segundo, ore com sinceridade. Fale com Deus e peça que ele aumente sua fé. Até os discípulos disseram a Jesus: "Aumenta a nossa fé." Ele está disposto a nos ajudar a crescer, se pedirmos. E terceiro, lembre-se das experiências pessoais em que Deus já agiu em sua vida. Cada momento de vitória, cada oração respondida, é um lembrete de que podemos confiar nele. A fé não apenas nos conecta com a cura que precisamos, mas também nos dá a capacidade de interceder por aqueles que amamos. Quando oramos com fé pela cura de alguém, estamos construindo uma ponte não apenas para nós, mas também para eles. Deus ouve essas orações. Ele vê sua fé e age de maneiras que vão além do que podemos imaginar. Hoje, quero encorajá-lo a examinar sua vida. Para onde essa ponte da fé precisa levá-lo? Talvez haja uma ferida física, emocional ou espiritual que você ainda não entregou a Deus. Talvez haja alguém em sua vida que precise desesperadamente de um milagre. Construa essa ponte. Dê o primeiro passo, fale com Deus, confie em suas promessas e haja com a certeza de que Ele é fiel. Lembre-se como Jesus disse àquela mulher: "A tua fé te salvou." Essa verdade foi para ela, mas também é para você. Hoje é o dia de atravessar a ponte para a cura, tendo a fé como sua guia. Número 4. Invocando o Espírito Santo com humildade. Você já percebeu como a humildade pode mudar tudo? Imagine que você precisa de ajuda urgente. Você se aproxima de alguém e, em vez de exigir, reconhece sua necessidade, agradece pelo tempo da pessoa e demonstra respeito. O que acontece? A disposição dessa pessoa em ajudá-lo se transforma. Agora, pense em como essa mesma atitude se aplica quando nos aproximamos de Deus. A humildade não é uma opção, é a chave que abre as portas da sua graça. Tiago diz isso claramente: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Quando a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, não está falando de algo passivo. Está dizendo que há uma barreira real entre a graça de Deus e uma atitude de arrogância. A soberba nos faz acreditar que podemos tudo sozinhos, que não precisamos de ninguém, nem mesmo de Deus. Mas isso nos afasta daquele que realmente tem o poder para nos transformar e curar. Por outro lado, a humildade nos aproxima, nos permite receber essa graça que não podemos conquistar por nós mesmos. Nos conecta com o amor e o poder do Espírito Santo. Pense nisso. O que é humildade? Não é fraqueza nem pensar que não valemos nada. É o reconhecimento de que somos pequenos diante da grandeza de Deus. É perceber que sem Ele não podemos nada. E quando chegamos a esse lugar de dependência, Deus não apenas nos recebe, mas derrama sua graça abundantemente. É como se Ele dissesse: agora você entende, agora posso agir em sua vida. O Salmo 51:17 reforça essa ideia. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração contrito e humilhado não desprezarás, ó Deus. Aqui vemos que Deus não está buscando grandes ofertas, nem palavras eloquentes. O que Ele deseja é um coração humilde, um coração que reconhece sua necessidade dEle. Um espírito quebrantado nada mais é do que um coração arrependido, disposto a deixar de lado o orgulho e se abrir para a orientação de Deus. Quando invocamos o Espírito Santo, essa humildade é essencial. Não podemos pedir que Ele atue em nossas vidas se ainda estamos tentando manter o controle. A humildade nos leva a soltar, a dizer: Espírito Santo, eu preciso de Ti, não posso fazer isso sozinho. Vem e transforma minha vida. Esse ato de rendição não apenas atrai a graça de Deus, mas também nos permite experimentar seu poder curador. Há mais. A humildade não apenas nos conecta com Deus para nossa cura pessoal, mas também nos capacita a interceder pelos outros. Quando oramos com humildade pela cura de alguém que amamos, nos tornamos instrumentos da graça de Deus. Dizemos: Senhor, eu confio em Ti, sei que podes agir na vida desta pessoa. Essa fé humilde move o coração de Deus. Ele vê nossa disposição de depender dele e isso abre a porta para que seu Espírito Santo atue. Agora deixe-me perguntar algo. Quais áreas da sua vida precisam de mais humildade? Talvez haja momentos em que você confia demais em suas próprias forças ou em sua capacidade de resolver as coisas. Ou talvez existam feridas que você tem tentado curar por conta própria, sem permitir que Deus assuma o controle. Reflita sobre isso. Reconhecer nossas limitações não é fácil, mas é o primeiro passo para experimentar a graça de Deus de maneira poderosa. A humildade também se pratica no dia a dia. Quando você ouve alguém com atenção, quando serve aos outros sem esperar nada em troca, quando pede perdão ou reconhece que errou, está cultivando um coração humilde. Todas essas ações refletem uma atitude de dependência de Deus e uma disposição para ser moldado por Ele. Hoje, quero convidá-lo a fazer algo. Tire um momento para examinar seu coração. Pergunte a si mesmo: estou me aproximando de Deus com humildade ou há áreas da minha vida onde o orgulho está me impedindo de avançar? Se encontrar barreiras, entregue-as a Deus. Lembre-se do que diz Tiago: Deus dá graça aos humildes. Essa graça está disponível para você agora mesmo. Não importa o que você esteja enfrentando, a graça de Deus é suficiente. Invoque o Espírito Santo com um coração humilde e disposto. Peça a Ele que transforme sua vida, cure suas feridas e toque também aqueles que você ama. Deus não rejeita um coração contrito e humilhado. Pelo contrário, Ele o recebe com amor e o enche com seu espírito. Hoje é o dia para abrir seu coração, render-se a Ele e experimentar a cura e a transformação que só sua graça pode trazer. Número 5. A oração. Um diálogo com o Espírito Santo. Você já se sentiu perdido em suas orações, como se não soubesse exatamente o que dizer a Deus? Às vezes nos ajoelhamos com o coração carregado, mas as palavras não fluem.
Outras vezes, sentimos que nossas orações não têm direção, como se não tivéssemos certeza do que realmente precisamos. É nesses momentos de fraqueza que o Espírito Santo entra em ação de uma maneira poderosa. Romanos 8, 26 nos diz: "E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Isso significa que mesmo quando não encontramos as palavras, o Espírito Santo toma nossas orações, as aperfeiçoa e as leva ao Pai. A oração é muito mais do que falar com Deus. É um diálogo, um intercâmbio profundo. Não se trata de monólogos, nem de listas intermináveis de pedidos. É abrir nosso coração e ouvir o que Deus tem para nos dizer através do seu Espírito. Quando Romanos diz que o Espírito intercede por nós, está falando de algo que vai além das nossas palavras. Ele sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. É como se ele dissesse: "Deixe-me ajudá-lo. Eu sei exatamente como apresentar isso ao Pai." Pense naqueles momentos em que você se sentiu tão sobrecarregado que tudo o que pôde fazer foi suspirar. Esses gemidos, esses suspiros, são traduzidos pelo Espírito em orações que chegam ao coração de Deus. Você não precisa de palavras eloquentes, nem de frases bem estruturadas. O que Deus busca é sinceridade, e o Espírito Santo cuida do resto. A oração, como nos lembra 1 de Tessalonicenses 5:17, deve ser constante. Orai sem cessar. Mas isso não significa passar o dia inteiro de olhos fechados e mãos postas. Significa manter uma atitude de comunhão constante com Deus. Falar com Ele em qualquer momento e lugar, mas também aprender a ouvi-lo. Quando tornamos a oração parte de nossa vida diária, algo lindo acontece. O Espírito Santo começa a nos guiar, nos consolar e nos fortalecer até nas menores coisas. Esse diálogo com o Espírito Santo não é um caminho de mão única, ele também responde. Às vezes, responde através da paz que sentimos depois de orar. Outras vezes, através de uma palavra que encontramos na Bíblia ou até nas palavras de um amigo. Mas para ouvir sua voz, precisamos estar atentos, dispostos a receber sua orientação. A oração não se trata apenas do que pedimos, mas do que estamos dispostos a aceitar e aprender. Uma das formas mais poderosas de oração é a intercessão. Quando oramos pelos outros, nos tornamos canais da graça de Deus. Pedimos ao Espírito Santo que haja na vida das pessoas que amamos, que as cure, que as console, que revele o amor de Deus a elas. Nem sempre veremos os resultados imediatamente, mas a fé nos assegura que Deus ouve nossas orações e age em seu tempo perfeito. A chave para orar com eficácia é a humildade. Reconhecer que não temos todas as respostas, que nem sempre sabemos o que pedir, mas confiar que o Espírito Santo sabe. Quando oramos com essa atitude, permitimos que Ele tome o controle e nos guie para a vontade de Deus. Isso não apenas nos alivia da pressão de fazer tudo certo, mas também abre a porta para que o poder de Deus se manifeste. Se você se pergunta como começar a ter esse diálogo com o Espírito Santo, aqui está um conselho simples. Comece de onde você está. Você não precisa de uma fórmula perfeita. Fale com Deus como falaria com um amigo próximo. Diga a Ele o que sente, o que precisa, e também agradeça pelo que Ele já fez em sua vida. Peça ao Espírito Santo que o guie, que o ajude a entender a vontade de Deus e que lhe dê forças para continuar. Estabeleça um horário específico para orar todos os dias. Pode ser pela manhã, antes de dormir ou em um momento tranquilo do dia. Mantenha um diário de oração onde você possa anotar seus pedidos e também as respostas que Deus lhe dá. E, se possível, una-se a outros irmãos em oração. Há um poder especial quando 2 ou mais se reúnem para clamar ao Espírito Santo. Hoje, quero encorajá-lo a tirar um momento para orar.
Não importa se você não sabe o que dizer, simplesmente abra seu coração e permita que o Espírito Santo interceda por você. Peça sua intervenção não apenas em sua vida, mas também na vida daqueles que você ama. Confie que Ele está ouvindo e que suas respostas sempre serão para o seu bem. A oração não é apenas uma ferramenta, é um encontro com o amor e o poder de Deus. E quando você ora, você nunca está sozinho. O Espírito Santo está com você, guiando-o e levando suas palavras ao céu. Número 6. O perdão, liberando o caminho para a cura. Você já sentiu que o ressentimento pesa sobre você, como se carregasse uma mochila cheia de pedras que não consegue soltar? Cada vez que pensa na pessoa que o feriu, sente que essa carga fica ainda mais pesada. Você não consegue avançar, não consegue descansar, porque a dor ainda está ali, lembrando-o do que aconteceu. O ressentimento não afeta apenas o seu coração. Ele pode afetar seu corpo, sua mente e seu relacionamento com Deus. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa carregar essa mochila para sempre. Jesus nos deu a chave para nos libertarmos dessa carga, e essa chave é o perdão. Em Marcos 11:25 ele nos diz: "E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas." O perdão não é algo que fazemos apenas pelo outro, é um presente que damos a nós mesmos. Ele nos liberta do peso do ressentimento e abre o caminho para a cura. Mas mais importante ainda, é um reflexo do que Deus já fez por nós. Pense em todas as vezes que Deus o perdoou, em como Ele nunca guarda rancor, nunca retém sua graça. Quando perdoamos os outros, estamos imitando o coração de Deus. Estamos dizendo: Senhor, quero amar como Tu amas, quero ser livre como Tu me libertaste. No entanto, sejamos honestos, perdoar nem sempre é fácil. Às vezes as feridas são profundas, às vezes a ofensa parece imperdoável. Mas aqui devemos lembrar que o perdão não significa justificar o que alguém fez ou fingir que não doeu. Perdoar é escolher soltar a dor, renunciar à vingança e deixar que Deus cuide da justiça. É dizer: Senhor, isso está fora das minhas mãos. Eu escolho perdoar porque quero ser livre. Quando não perdoamos, algo se rompe no nosso relacionamento com Deus. O ressentimento se torna uma barreira que nos impede de experimentar plenamente seu amor e sua graça. Efésios 4:32 nos lembra: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Este versículo não nos dá apenas uma instrução, ele nos dá um modelo. Assim como Deus nos perdoa de maneira completa e incondicional, também devemos perdoar os outros, não porque eles merecem, mas porque nós também não merecíamos o perdão de Deus, e mesmo assim Ele nos deu. Algo importante que precisamos entender é que o perdão é um processo. Nem sempre acontece da noite para o dia. Haverá dias em que você sentirá que já perdoou e outros em que a dor voltará. E isso é normal. Perdoar não significa esquecer, mas sim escolher não deixar que o ressentimento controle sua vida. Nesses momentos de luta, o Espírito Santo está ali para ajudá-lo. Ele o fortalece, consola e lhe dá graça para continuar avançando no caminho do perdão. O perdão não apenas liberta sua alma, mas também pode curar seu corpo. A própria ciência já provou que o ressentimento e a amargura podem causar estresse, ansiedade e até doenças físicas. Quando perdoamos, não apenas libertamos a outra pessoa, nós nos libertamos. Permitimos que a paz de Deus encha nosso coração, que sua alegria volte para a nossa vida. De repente, aquela mochila cheia de pedras desaparece e podemos caminhar com leveza e liberdade. Mas há algo mais. O perdão não apenas abre o caminho para a nossa própria cura, ele também nos torna canais de cura para os outros. Quando escolhemos perdoar, estamos abrindo a porta para que o Espírito Santo atue não apenas em nossa vida, mas também na vida daqueles que nos feriram.
Ao perdoar, estamos dizendo: Senhor, age neles como agiste em mim, transforma-os, abençoa-os. Perdoar é um ato de fé, um ato de amor. Hoje quero convidá-lo a refletir. Há alguém que você precisa perdoar? Talvez seja alguém que o machucou profundamente, talvez seja alguém próximo ou até você mesmo. Seja quem for, eu o encorajo a levar isso a Deus em oração. Diga: Senhor, ajuda-me a perdoar. Não consigo fazer isso sozinho, mas sei que com tua graça isso é possível. E então dê o passo. Perdoe. Liberte-se dessa carga. Lembre-se, o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Uma decisão que abre o caminho para a liberdade, a paz e a cura. E quando você perdoa, invoca o Espírito Santo para trazer cura não apenas para a sua vida, mas também para a vida daqueles que você ama. Hoje é o dia de soltar essa carga, deixar que Deus trabalhe em seu coração e experimentar a liberdade que somente o perdão pode trazer. Número 7. Cura física. O poder de Jesus hoje. A dor física é uma realidade que todos enfrentamos em algum momento de nossas vidas. Talvez você conheça alguém que está lutando contra uma doença, ou talvez você mesmo tenha experimentado o sofrimento de uma enfermidade que parece não ter fim. Esse tipo de dor não afeta apenas o nosso corpo, mas também nossa mente e nosso espírito. Mas no meio desse sofrimento, há uma esperança real e poderosa. O poder curador de Jesus, que não foi apenas evidente em seu tempo na terra, mas que continua vivo hoje através do Espírito Santo. Mateus 8, versículo 17, nos lembra dessa verdade com estas palavras: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Essa declaração não é apenas uma promessa poética, é uma realidade profunda. Quando Jesus carregou nossas enfermidades, Ele o fez como um ato de amor incondicional. Ele não veio apenas para nos salvar espiritualmente, mas para nos mostrar que Deus se preocupa profundamente com o nosso bem-estar integral, corpo, mente e espírito. Isaías profetizou isso séculos antes, e Jesus cumpriu essa profecia em seu ministério terreno. Ele não apenas ensinou, pregou e perdoou pecados, ele também curou doenças, libertou os oprimidos e restaurou vidas por completo. Em Atos 10, 38, Jesus é descrito como aquele que foi ungido com o Espírito Santo e com poder, e que andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo. A cura física não era algo secundário em seu ministério. Era uma demonstração tangível do reino de Deus em ação. Cada milagre de cura era um sinal de que o poder de Deus estava presente e de que ele tinha autoridade sobre toda enfermidade e doença. E o mais incrível é que esse poder não terminou com a ascensão de Jesus ao céu. O mesmo Espírito Santo que ungiu Jesus continua operando hoje. Ele é o agente divino que continua a obra de cura no mundo. A Bíblia está repleta de relatos dos apóstolos realizando milagres de cura após a ascensão de Jesus. Mas você não precisa olhar apenas para o passado. Esse mesmo poder ainda está disponível para nós. Quando invocamos o Espírito Santo, estamos chamando o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que curou multidões. Agora precisamos entender algo importante. A cura física pode se manifestar de diferentes formas. Pode ser instantânea, como quando Jesus tocava alguém e essa pessoa era curada imediatamente. Pode ser gradual, como um processo de recuperação em que vemos a mão de Deus trabalhando aos poucos. Às vezes, Deus nos dá força para enfrentar a enfermidade, enquanto trabalha em nosso interior. E mesmo quando a cura não acontece da maneira que esperamos, podemos confiar que Deus sempre está presente, nos dando sua paz e consolo. A oração da fé é um meio poderoso para receber essa cura. Tiago 5,15 expressa isso claramente. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Quando oramos por cura, não estamos apenas apresentando nossas necessidades a Deus. Estamos reconhecendo que dependemos completamente do seu poder. Estamos dizendo: Senhor,
Eu creio que tu podes curar. Confio na tua vontade, seja qual for o resultado. Algo maravilhoso sobre a cura é que ela não é apenas para nós. Através da oração de intercessão, podemos clamar a Deus pela cura daqueles que amamos. Cada vez que oramos por outra pessoa, demonstramos amor, fé e confiança no poder de Deus. E essas orações não passam despercebidas. Deus ouve cada uma delas e age em seu tempo perfeito. Quero encorajá-lo a refletir sobre esse poder curador que continua ativo hoje. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade ou conheça alguém que esteja passando por isso. Leve essa necessidade a Deus em oração. Fale com o Espírito Santo, invoque sua presença e confie que Ele está agindo, mesmo que você não veja resultados imediatos. Leia passagens bíblicas sobre cura, como os relatos dos milagres de Jesus, e permita que eles fortaleçam sua fé. Lembre-se de que o poder curador de Jesus não tem limites. Ele tomou nossas enfermidades e nossas dores, não apenas para cumprir uma profecia, mas para nos mostrar o quanto nos ama. Seu poder continua ativo hoje, e seu Espírito Santo está pronto para agir em sua vida e na vida daqueles que você ama. Ore com fé, confie no seu amor e permita que seu poder transformador opere. Jesus ainda cura, e hoje Ele pode fazer um milagre em sua vida. Número 8. Cura emocional. O consolo do Espírito Santo. Você já sentiu que a dor emocional pesa tanto quanto uma ferida física? Às vezes, a alma carrega cicatrizes que ninguém pode ver, mas que estão lá, marcando cada pensamento, cada decisão. Pode ser a lembrança de uma rejeição, a traição de alguém em quem você confiava, a perda de um ente querido ou até algo mais profundo, como um trauma que você ainda não conseguiu superar. Essas feridas, embora invisíveis, podem paralisar o coração, roubar a paz e a esperança. Mas aqui está a verdade que quero que você lembre. Você não precisa carregar essa dor para sempre. Jesus, em seu imenso amor, nos prometeu algo incrível. Um consolador que está com você, um Espírito que cura, restaura e traz paz. Em João 14, 27, Jesus disse: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Veja o que ele está dizendo. Não se trata de uma paz superficial, como a que o mundo tenta oferecer através de coisas materiais ou momentos passageiros de felicidade. Jesus promete uma paz que transcende, uma paz que chega ao fundo do nosso ser, acalma as tempestades mais fortes e restaura o que parecia perdido. Essa paz não significa que você nunca mais sentirá dor, mas significa que mesmo em meio à dor, você não estará sozinho. O Salmo 34, 18 expressa isso de uma maneira poderosa. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Percebe o quão profundo isso é? Deus não se afasta de você quando você está ferido. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais. Ele está presente em suas lágrimas, em seus silêncios, nos momentos em que parece que ninguém mais entende o que você sente. Sua promessa é clara. Ele salva, Ele consola, Ele cura. O Espírito Santo, o Consolador prometido por Jesus, tem um papel fundamental nesse processo. Ele não apenas está com você, mas trabalha em você. Talvez você já tenha ouvido a frase, o tempo cura todas as feridas. Mas deixe-me dizer algo, não é apenas o tempo. É o Espírito Santo quem trabalha durante esse tempo, quem pega cada pedaço quebrado do seu coração e o restaura com amor, paciência e cuidado. Ele o guia à verdade, uma verdade que liberta da culpa, da vergonha e do auto-rejeição. Porque sim, às vezes as feridas mais profundas são aquelas que nós mesmos nos causamos. A cura emocional não acontece da noite para o dia. É um processo, e está tudo bem que seja assim. Deus não tem pressa, e você também não deveria ter. Cada passo que você dá em direção à cura, por menor que seja, já é uma vitória. Às vezes, esse passo é simplesmente reconhecer que você precisa de ajuda.
Outras vezes, é abrir o coração em oração e dizer: Senhor, eu não consigo lidar com isso sozinho. Preciso que me guies, que me consoles. E acredite, Ele sempre responde. Um aspecto essencial desse processo é o perdão. Perdoar nem sempre é fácil, mas é necessário. Não apenas para aqueles que o feriram, mas também para você mesmo. O perdão liberta, quebra as correntes do ressentimento e abre espaço para que a paz de Deus flua em seu coração. O Espírito Santo lhe dá forças para perdoar. Ele o ajuda a soltar a dor, a entregá-la a Deus e a encontrar esperança para um novo começo. Quero convidá-lo a refletir por um momento. Quais feridas emocionais você ainda está carregando hoje? Talvez seja algo que você tentou ignorar ou algo que carregou por tanto tempo que já parece parte de quem você é. Mas deixe-me dizer algo. Você não precisa carregar isso para sempre. O Espírito Santo está com você, pronto para consolá-lo e guiá-lo neste caminho de cura. Tire um tempo para estar em silêncio, para orar, para deixar que ele fale ao seu coração. Pode ser um versículo que você leia, uma canção que escute ou simplesmente uma sensação de paz que você não consegue explicar. Tudo isso é o Espírito Santo trabalhando em você. Também quero encorajá-lo a buscar apoio, seja através de um aconselhamento pastoral, um grupo de fé ou um amigo de confiança. Deus nos deu a comunidade como uma ferramenta de cura, e não há vergonha alguma em buscar ajuda. Hoje, abra seu coração ao Espírito Santo. Permita que ele seja o bálsamo que cure suas feridas, que restaure o que foi quebrado e que encha você com uma paz que só ele pode dar. Lembre-se como diz o Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele está perto de você agora mesmo, pronto para curar, para consolar, para restaurar. Você não precisa carregar essa dor nem por mais um dia. Chame por ele, confie nele e deixe que sua paz transforme sua vida. Número 9. Cura espiritual. Renascidos pelo Espírito. Você já sentiu que precisa de um novo começo? Talvez olhe para trás e veja decisões, erros ou situações que gostaria de apagar. Talvez tenha passado anos lutando contra um vazio interior que nada parece preencher, como se algo estivesse quebrado no mais profundo do seu ser. Deixe-me dizer algo, você não está sozinho nesse sentimento. Todos, em algum momento, já desejamos um recomeço, um renascimento. E aqui está a boa notícia. Isso é exatamente o que Jesus nos oferece. Não é apenas uma melhoria, não é uma simples correção. É um renascimento completo, uma transformação espiritual pelo poder do Espírito Santo. Em João 3:5, Jesus disse a Nicodemos algo que ele não compreendeu completamente naquele momento, mas que tem um poder incrível para nós hoje. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Este versículo nos fala sobre algo profundo. Não se trata apenas de mudar nosso comportamento ou tentar ser pessoas melhores. Jesus está falando de uma mudança radical, um novo nascimento que vem diretamente do Espírito Santo. Nascer da água e do Espírito significa deixar para trás nossa vida antiga e abraçar uma nova vida. A água simboliza a purificação, o arrependimento, aquele momento em que reconhecemos nossos erros e pedimos a Deus para nos limpar. Mas o Espírito é quem faz o milagre. Ele nos dá uma nova vida, uma nova identidade, uma conexão direta com Deus. É como se ele pegasse todas as partes quebradas do nosso interior e as reconstruísse, não para que sejam como antes, mas para criar algo completamente novo. Paulo explica isso de maneira linda em 2 de Coríntios. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso não é apenas uma mudança externa. Estar em Cristo significa estar unido a Ele, confiar no seu sacrifício, aceitar seu amor incondicional. E quando fazemos isso, algo extraordinário acontece. Tudo o que era velho fica para trás. Nossos pecados, nossas culpas, nossas feridas, tudo é transformado.
Nos tornamos novas criaturas com novos propósitos, novos valores, novos desejos. Antes desse renascimento, a Bíblia diz que estávamos espiritualmente mortos. Isso significa que, embora estivéssemos vivos fisicamente, nosso espírito estava desconectado de Deus, preso ao pecado e ao egoísmo. Mas o Espírito Santo nos dá vida. Ele nos convence do pecado, não para nos condenar, mas para nos guiar ao arrependimento. E nesse arrependimento encontramos liberdade. É como se, de repente, nossos olhos se abrissem e víssemos o mundo de uma nova perspectiva, uma perspectiva divina. O renascimento espiritual não apenas muda a maneira como nos vemos, ele muda a maneira como vivemos. Deixamos para trás as coisas velhas, aquelas atitudes, hábitos e comportamentos que nos afastavam de Deus. E começamos a desejar coisas novas: justiça, amor, compaixão, verdade. O Espírito Santo nos dá força para viver de uma maneira que nunca imaginamos ser possível. Não é fácil, mas você não está sozinho nesse processo. O Espírito Santo está com você, moldando-o, guiando-o, ajudando-o a refletir o caráter de Cristo. Isso não acontece da noite para o dia. A cura espiritual é um processo contínuo. Todos os dias, o Espírito Santo trabalha em seu coração, renovando sua mente, transformando seu caráter. Haverá dias em que você sentirá que está avançando e outros em que se sentirá estagnado. Mas mesmo nesses momentos, Deus não desiste de você. Ele continua trabalhando, continua chamando você para crescer, para se render mais à sua vontade. E aqui está o mais incrível. Essa cura espiritual não afeta apenas você. À medida que você se aproxima de Deus, você se torna um canal de bênção para os outros. Você pode orar por eles, interceder por suas necessidades. E o Espírito Santo pode usá-lo para levar cura e transformação a outras vidas também. Um coração transformado pelo Espírito Santo não apenas experimenta milagres, mas se torna parte dos milagres que Deus está fazendo no mundo. Hoje, quero convidá-lo a refletir. Há áreas da sua vida que precisam ser transformadas? Você sente que precisa de um novo começo? Não importa há quanto tempo você está longe de Deus ou o quão quebrado você se sinta, o Espírito Santo está pronto para agir em sua vida. Peça a Ele para renová-lo, transformá-lo, torná-lo uma nova criatura. Renda-se a Ele e permita que Ele faça em você o que só Ele pode fazer. Lembre-se destas palavras: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Essa promessa é para você. Hoje você pode experimentar o poder do Espírito Santo, renascer no Espírito e começar uma vida completamente nova, cheia de propósito, esperança e paz. Ele está com você, pronto para transformá-lo se você apenas abrir o seu coração. Número 10. Intercedendo pela cura de outros. Você já sentiu aquele desejo profundo de ajudar alguém que está sofrendo? Talvez tenha sido um amigo, um familiar, ou até mesmo alguém que você mal conhece, mas ao ver sua dor, seu coração se comoveu. E nesses momentos, você se pergunta: o que posso fazer por essa pessoa? Às vezes, não podemos aliviar sua dor física ou solucionar seus problemas, mas há algo que sempre podemos fazer: interceder em oração. A oração de intercessão é um dos atos mais poderosos de amor e fé que podemos oferecer. Tiago 5,16 diz isso de forma clara: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando oramos por alguém, não estamos apenas levando suas necessidades diante de Deus. Estamos nos unindo à sua dor, compartilhando sua carga. É como se disséssemos: você não está sozinho nisso, estou com você, e juntos vamos levar isso até aquele que tem o poder para curar e restaurar. Esse tipo de oração não é um ato superficial, é um compromisso profundo, uma demonstração de amor que reflete o coração de Cristo. A frase "a oração feita por um justo" pode muito em seus efeitos, tem um peso incrível.
Não se trata de sermos perfeitos, porque a justiça que Tiago menciona não vem de nós, mas da nossa relação com Deus. Quando vivemos em obediência e confiamos no seu poder, nossas orações têm um impacto real. Mas aqui está a chave. A oração eficaz não é apenas dizer palavras, é orar com fé, com perseverança e alinhando-se com a vontade de Deus. Gálatas 6:2 nos ensina: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A intercessão é exatamente isso, carregar as cargas uns dos outros. Quando oramos pela cura de alguém, nos colocamos no lugar dessa pessoa, sentimos sua dor e clamamos de todo o coração para que Deus haja em sua vida. Esse ato não demonstra apenas amor pela pessoa, mas também fé no poder de Deus para curar. E aqui entra algo maravilhoso. Jesus é o nosso exemplo perfeito de intercessão. Em João 17, antes de ir à cruz, Jesus orou pelos seus discípulos e por todos aqueles que um dia creriam nele. Ele intercedeu por sua proteção, por sua unidade e por sua santificação. Se Jesus, o Filho de Deus, considerou importante orar pelos outros, quanto mais nós deveríamos fazer o mesmo. Ao seguir seu exemplo, não apenas obedecemos ao seu chamado, mas também nos tornamos instrumentos de sua graça. A intercessão não se limita a pedir cura física. Também podemos orar por cura emocional, por restauração espiritual, por força nas provações. Às vezes, a cura que Deus traz não é aquela que esperamos, mas é sempre a que precisamos. E no meio de tudo isso, o Espírito Santo está conosco, guiando-nos, intercedendo junto conosco, como diz Romanos 8:26, com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando não sabemos o que dizer, o Espírito Santo toma nossas orações e as apresenta ao Pai de forma perfeita. Quero que você reflita por um momento. Você conhece alguém que está passando por uma enfermidade, um trauma emocional ou uma crise espiritual? Talvez você já esteja orando por essa pessoa, mas quero incentivá-lo a continuar com fé e perseverança. Faça uma lista de nomes, se necessário. Ore por eles todos os dias. Não subestime o poder da sua oração. Quando você intercede, você está invocando o Espírito Santo para agir na vida dessas pessoas, trazendo cura, consolo e paz. E não se esqueça de orar junto com outros irmãos na fé. Há um poder especial quando oramos em unidade. Jesus disse em Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando oramos juntos, fortalecemos nossa fé e encorajamos uns aos outros a continuar confiando no poder de Deus. Hoje, quero convidá-lo a dar um passo a mais em sua vida de oração. Não limite suas orações apenas às suas próprias necessidades. Amplie sua visão. Ore por seus familiares, seus amigos, sua comunidade, pelas pessoas que Deus colocar em seu coração. Lembre-se, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Cada vez que você ora, algo acontece, mesmo que você não veja imediatamente. Permita que o Espírito Santo guie suas orações. Peça a Ele que mostre como interceder, que palavras dizer, que promessas da Bíblia reivindicar. E confie que Deus ouve cada palavra, cada suspiro. Ele é fiel e seu poder de cura está sempre disponível. A intercessão é um ato de amor, de fé, de obediência. É uma forma de ser como Jesus, de refletir seu coração para os outros. Então hoje tire um momento para orar por alguém que precisa. Leve essa pessoa diante de Deus com fé, com amor e com a confiança de que Ele está agindo. Porque quando você intercede, não apenas invoca o poder do Espírito Santo, você se torna um canal da sua graça, um instrumento da sua cura. E nesse ato de amor, tanto você quanto aqueles por quem você ora experimentarão o milagre do amor de Deus. Número 11. Discernindo a vontade de Deus na cura. Você já orou com todo o seu coração, pedindo cura, e não recebeu a resposta que esperava?
Talvez você já tenha se perguntado por que Deus não responde, por que Ele permite que essa dor continue. Esses momentos podem desafiar nossa fé, mas também são uma oportunidade para aprofundarmos nosso relacionamento com Deus e entendermos algo essencial. A cura sempre acontece conforme a vontade dele, e seu plano para nós é perfeito, mesmo quando não o compreendemos completamente. Em 1 de João 5:14, encontramos uma promessa que traz consolo, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as petições que lhe fizemos. Esse versículo nos convida a alinhar nossas orações com os propósitos de Deus. Isso não significa que não podemos pedir aquilo que desejamos, mas sim que devemos confiar que Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Orar conforme a sua vontade não limita nossa fé. Pelo contrário, nos liberta do peso de querer controlar tudo e nos ajuda a descansar em sua soberania. Romanos 8:28 acrescenta outra dimensão a essa verdade. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo não diz que tudo o que enfrentamos é bom, mas afirma que Deus pode transformar até as experiências mais difíceis em algo que nos aproxime dele e cumpra seu propósito em nossas vidas. Às vezes, as situações de sofrimento nos ensinam lições que não poderíamos aprender de outra forma. Elas nos moldam, nos fortalecem e nos levam a depender completamente de Deus. Discernir a vontade de Deus nem sempre é simples. Isso exige tempo na presença dele, oração constante e a orientação do Espírito Santo. A Bíblia é nossa bússola nesse processo. Ao lermos a palavra de Deus, descobrimos seu caráter, suas promessas e os princípios que nos ajudam a entender como ele age. O Espírito Santo nos dá discernimento para aplicar essas verdades às nossas circunstâncias específicas. Ele nos guia para a paz, mesmo quando as respostas não são o que esperávamos. É importante lembrar que a cura pode se manifestar de diferentes formas. Às vezes, Deus escolhe curar de maneira milagrosa, de forma imediata e visível. Outras vezes, a cura acontece gradualmente, trabalhando em nosso corpo, mente e espírito ao longo do tempo. E em alguns casos, a cura não acontece da maneira que esperávamos, porque Deus está usando essa situação para algo maior, para nos transformar, fortalecer nossa fé ou impactar a vida daqueles ao nosso redor. Aceitar a vontade de Deus requer fé. É confiar que seu plano é bom, mesmo quando não conseguimos entendê-lo. Filipenses 4:7 nos promete que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz não depende de tudo estar resolvido. Depende de sabermos que estamos nas mãos de um Deus amoroso e soberano. Quero encorajá-lo a, em meio às suas orações por cura, não apenas pedir o milagre, mas também pedir entendimento e aceitação da vontade de Deus. Ore dizendo: Senhor, apresento esta situação diante de ti. Tu conheces o meu coração e sabes o que desejo, mas também confio que teu plano é perfeito. Guia-me, fortalece-me e ajuda-me a ver tua mão operando em cada momento. Se você está lutando para entender os caminhos de Deus, busque apoio em sua comunidade de fé. Converse com um líder espiritual, participe de um grupo de oração, não se isole. Deus também usa as pessoas ao nosso redor para nos dar consolo e direção. Lembre-se de que, quando você invoca o Espírito Santo, você está convidando o poder de Deus a agir em sua vida e na vida daqueles que você ama. Ele não está apenas presente para trazer cura física, mas também para dar-lhe paz, renovar sua fé e revelar os propósitos mais profundos que ele tem para você. Hoje, convido você a entregar suas dúvidas, suas perguntas e suas dores a Deus.
Confie que Ele ouve cada oração e que sua resposta será sempre a melhor para você, mesmo que não a compreenda de imediato. A vontade de Deus não é um mistério inalcançável. É um plano perfeito que se desenrola com amor e propósito em sua vida. Ao invocar o Espírito Santo, abra seu coração não apenas para receber o milagre que espera, mas também para acolher a paz e a confiança de saber que você está nas mãos do melhor dos pais. Número 12. Perseverança na oração pela cura. Imagine um agricultor que semeia uma semente e no dia seguinte desenterra a terra para ver se já brotou. Se ele fizer isso todos os dias, nunca verá a colheita. O mesmo acontece com a oração. Muitas vezes queremos ver resultados imediatos, mas a oração, assim como a semeadura, exige perseverança e confiança. Jesus sabia que haveria momentos em que oraríamos e não veríamos respostas instantâneas. Por isso, em Lucas 18, ele nos deu este ensinamento. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre não significa repetir palavras o dia todo, mas sim manter um coração conectado com Deus, uma atitude constante de fé. E não desfalecer significa não desistir quando parece que nossas orações não estão sendo ouvidas. É continuar acreditando, continuar esperando, mesmo quando o silêncio de Deus nos confunde. Perseverar na oração é um ato de fé, um reconhecimento de que dependemos completamente dele e confiamos em seu amor e em seu poder. Mateus 7, versículo 7 nos encoraja ainda mais. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Esses versículos não apenas nos convidam a pedir, buscar e bater, mas nos incentivam a fazê-lo com persistência. Pedir é reconhecer nossa necessidade diante de Deus. Buscar é ir além, é procurar sua vontade na palavra e na direção do Espírito Santo. Bater é insistir, é bater as portas do céu com a confiança de que Deus, em seu tempo perfeito, abrirá. Às vezes, sentimos que nossas orações não passam do teto. Por que Deus não responde? Será que Ele não vê nosso sofrimento? É aqui que precisamos lembrar algo crucial. Os tempos de Deus não são os nossos tempos. Muitas vezes, Ele usa os períodos de espera para trabalhar em nós, para moldar nosso caráter, para nos ensinar a confiar nele. O atraso não significa que Deus não está agindo. Na verdade, esses momentos de silêncio podem ser um sinal de que algo muito maior está acontecendo no invisível. Romanos 8, 26 nos dá uma esperança maravilhosa. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo nos momentos de maior frustração ou cansaço espiritual, o Espírito Santo toma nossas necessidades e as apresenta ao Pai de maneira perfeita. Que consolo saber que nunca estamos sozinhos em nossa oração. Perseverar na oração também fortalece nosso relacionamento com Deus. É nos momentos de espera que aprendemos a depender mais dele, que nossa fé amadurece e se aprofunda. Cada vez que nos ajoelhamos e dizemos, Senhor, ainda confio em Ti, estamos proclamando que cremos em sua fidelidade, mesmo sem compreender completamente seu plano. Jesus nos deu um exemplo poderoso de perseverança na oração. No jardim do Getsemane, ele orou com intensidade, mesmo sabendo o que estava por vir. Não foi uma oração fácil, mas foi uma oração cheia de confiança na vontade do Pai. Nós também podemos seguir seu exemplo, orando com um coração aberto, dizendo a Deus nossas necessidades, mas ao mesmo tempo confiando que sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Talvez você esteja orando por sua própria cura ou pela cura de alguém que ama. Talvez já tenha passado meses ou anos esperando um milagre. Hoje, quero encorajá-lo. Não pare de orar. Deus está agindo mesmo quando você não consegue ver.
A perseverança na oração não apenas abre a porta para que Deus haja, mas também transforma nosso coração, nos enche de paz e nos fortalece para enfrentar qualquer desafio. Torne a oração uma parte central da sua vida. Estabeleça um horário diário para falar com Deus, mesmo que sejam apenas alguns minutos por dia. Ore junto com outros irmãos na fé. Há um poder especial na oração em unidade. Acima de tudo, lembre-se de que Deus sempre ouve. A resposta pode não vir no momento que esperamos ou da maneira que imaginamos, mas seu plano é perfeito e sempre busca o nosso bem maior. Jesus disse: "Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á." Não pare de pedir, não pare de buscar, não pare de bater. Persevere, confiando que Deus ouve cada palavra, vê cada lágrima e sente cada batida do seu coração. Ele está com você em cada passo, e o Espírito Santo o fortalece para continuar avançando. Ao perseverar na oração, você está invocando o poder do céu para operar milagres em sua vida e na vida daqueles que você ama. Confie, espere e nunca desista. Deus está agindo mesmo agora. Número 13. Vencendo os obstáculos para a cura. Imagine por um momento que você está correndo em uma pista de obstáculos. Cada barreira representa um desafio, algo que tenta impedi-lo de avançar. Talvez você se canse, tropece, mas sabe que o objetivo está no final. Assim também é nossa vida espiritual. Às vezes, esses obstáculos não são físicos nem visíveis, mas espirituais. E embora não possamos vê-los, eles são reais e podem interferir em nosso caminho para a cura. 1 de Pedro 5:8 nos adverte sobre nosso inimigo espiritual. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo é um inimigo astuto, como um predador à espreita de sua presa. Seu objetivo é nos afastar da graça de Deus, impedir que recebamos as bênçãos que Ele tem para nós. E uma dessas bênçãos é a cura, seja física, emocional ou espiritual. Efésios 6:12 amplia essa ideia, nos lembrando que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade. Aqui, Paulo nos ensina que nossa batalha não é contra pessoas nem contra situações externas, mas contra forças espirituais malignas que operam no mundo. É uma batalha invisível, mas real, e afeta todas as áreas da nossa vida, incluindo nossa saúde e bem-estar. Quais são os obstáculos espirituais que podem interferir no nosso processo de cura? Um deles é a incredulidade. Quando duvidamos do poder de Deus, quando permitimos que pensamentos de desespero nos dominem ou acreditamos que não somos dignos de sua ajuda, estamos limitando o que Ele pode fazer em nossa vida. A incredulidade não apenas nos desconecta da fé, mas pode fechar a porta para a obra de Deus. Outro obstáculo é o pecado não confessado. Quando há áreas da nossa vida que ainda não entregamos a Deus, quando escondemos pecados que sabemos que são errados, isso cria uma barreira entre nós e Deus. Isaías 59:2 nos diz que nossos pecados podem nos separar dele. Não é que Deus não queira nos curar, mas o pecado pode endurecer nosso coração e enfraquecer nossa comunhão com Ele. O ressentimento e a amargura também são inimigos da cura. Se guardamos rancor, se nos apegamos à dor causada por outras pessoas, estamos permitindo que essas emoções negativas nos destruam por dentro. Jesus nos ensinou a perdoar, porque Ele sabe que o perdão não apenas liberta o outro, mas também cura nosso próprio coração. Outro grande obstáculo é o medo. O medo nos paralisa, nos faz duvidar das promessas de Deus e nos impede de avançar em fé. Mas lembre-se do que diz 2 de Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não quer que vivamos presos ao medo, mas que confiemos plenamente no seu poder e na sua fidelidade. Como vencer esses obstáculos?
A sobriedade e a vigilância são fundamentais. Isso significa estar atento às estratégias do inimigo, não ignorar seus ataques e manter nossa fé firme em Deus. Também precisamos de oração constante, porque é através da oração que nos conectamos com o poder de Deus e recebemos força espiritual. Efésios 6:10 nos fala sobre a armadura de Deus. Essa armadura inclui o cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada peça é essencial para nos proteger e nos capacitar na batalha espiritual. Não podemos enfrentar o inimigo sozinhos. Precisamos estar equipados com o poder de Deus, o papel do Espírito Santo na nossa vitória. O Espírito Santo tem um papel crucial nessa batalha. Ele nos dá discernimento para reconhecer os obstáculos espirituais. Ele nos guia na verdade e nos fortalece para resistir às tentações e mentiras do inimigo. Quando invocamos o Espírito Santo, recebemos poder, força e clareza para enfrentar qualquer ataque. Se você sente que algo está bloqueando sua cura, quero encorajá-lo a tirar um momento para examinar seu coração. Pergunte-se: há incredulidade? Pecado não confessado? Ressentimento? Medo? Peça ao Espírito Santo que lhe revele qualquer área que precisa ser entregue a Deus. Depois, ore com fé, vista-se com a armadura de Deus e resista ao inimigo. Lembre-se, você não está sozinho nessa batalha. Deus está com você e seu Espírito Santo o equipa para vencer qualquer obstáculo. Confie que Ele é maior do que qualquer força que tente detê-lo. Ao invocar o Espírito Santo e resistir em fé, você está se abrindo para receber o milagre de cura que Deus tem preparado para você e para aqueles que você ama. A vitória dele é sua. Número 14. Vivendo na plenitude do Espírito Santo, após a cura. A cura não é o destino final, é o ponto de partida para uma vida transformada. Você já se perguntou o que vem depois de experimentar o toque curador de Deus? Jesus não veio apenas para curar doenças físicas, mas para nos oferecer algo muito maior, uma vida em abundância. Em João 10, versículo 10, Jesus nos diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Isso significa que a cura é o início de um caminho onde podemos viver cheios do Espírito Santo, experimentando plenitude, propósito e uma conexão mais profunda com Deus. O contraste que Jesus apresenta aqui é poderoso. De um lado está o ladrão, que representa Satanás e sua obra destrutiva. Ele quer roubar nossa paz, semear dúvidas e destruir nossa relação com Deus. Mas Jesus nos assegura que seu propósito é diferente. Ele veio para nos dar vida, e não qualquer vida, mas uma vida plena, rica em significado, cheia de esperança e marcada pela presença do Espírito Santo. A pergunta é: estamos dispostos a viver essa vida em abundância? Gálatas 5:16 nos dá uma chave importante para experimentar essa plenitude. Diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Viver no Espírito significa permitir que o Espírito Santo guie cada aspecto da nossa vida. Já não vivemos segundo nossas próprias forças, nem seguindo os impulsos do momento, mas buscamos a direção de Deus em tudo. Isso não apenas nos afasta dos desejos da carne que nos afastam de Deus, mas nos leva a experimentar uma vida de alegria, paz e propósito. Após a cura, é fácil voltar às nossas rotinas habituais e esquecer o que Deus fez em nossa vida. Mas a cura não é o fim, é o começo de uma nova etapa. Deus não nos cura apenas para que fiquemos confortáveis ou livres da dor, mas para que nossas vidas sejam um testemunho do seu amor e poder. Por isso, é crucial cultivar uma relação contínua com Ele. A oração, o estudo da Bíblia e a obediência à sua palavra não são atividades opcionais. São essenciais para viver na plenitude do Espírito Santo. Cada vez que oramos, abrimos a porta para que Deus continue transformando nosso coração e nos guiando em seu caminho.
A plenitude do Espírito Santo se reflete no fruto que ele produz em nossa vida. Gálatas 5:22 o descreve como amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Essas não são simples características pessoais, são evidências de que o Espírito Santo está operando em nós. Imagine uma vida onde o amor supera o ódio, onde a paz substitui a ansiedade, onde a paciência nos fortalece para enfrentar os desafios. Essa é a vida que Deus deseja para nós após a cura. É uma vida que não apenas nos abençoa, mas impacta todos ao nosso redor. Mas viver na plenitude do Espírito Santo não significa que o inimigo deixará de nos atacar. Na verdade, é possível que os ataques se intensifiquem. Satanás tentará semear dúvidas, tentações e medos para nos afastar de Deus. Por isso, devemos permanecer firmes na fé. Efésios 6:10-18 nos exorta a vestir a armadura de Deus, incluindo a fé, a verdade, a justiça e a palavra de Deus, que é nossa espada espiritual. Com essa armadura, podemos resistir aos ataques do inimigo e permanecer no caminho que Deus traçou para nós. Quando vivemos na plenitude do Espírito Santo, não apenas mantemos nossa cura, mas também nos tornamos canais de bênção para outros. Uma vida cheia do Espírito nos capacita a interceder eficazmente pela cura daqueles que amamos, a compartilhar o amor de Cristo com quem precisa e a ser instrumentos do seu poder transformador. Viver no Espírito não é apenas para nosso benefício pessoal, é para que o reino de Deus se expanda através de nós. Hoje, quero convidá-lo a dar esse passo. Não se contente com o fato de ter recebido a cura. Busque viver na plenitude do Espírito Santo. Dedique tempo à oração. Mergulhe na palavra de Deus. Abra seu coração para que ele produza seu fruto em você. Resista às tentações do inimigo e permaneça firme na fé, confiando que Deus tem um propósito para a sua vida. Ao fazer isso, você não apenas experimentará a verdadeira vida abundante que Jesus promete, mas também será um reflexo do seu amor e poder para aqueles ao seu redor. Lembre-se, a plenitude do Espírito Santo não é um luxo, é o maior presente que podemos receber após a cura. Viva nessa plenitude e deixe sua vida ser um testemunho da glória de Deus. Percorremos um caminho poderoso, entendendo a promessa do Espírito Santo, a necessidade real de cura e a inabalável ponte da fé. Aprendemos a invocar com humildade, a orar com sinceridade e a perdoar como Jesus nos ensinou. Vimos como o poder de Deus não tem limites. Ele pode curar o físico, consolar o emocional e renovar nosso espírito para nos fazer renascer. A fé não se trata de resultados instantâneos, mas de um relacionamento contínuo com o Deus que nos ama e nos sustenta. Esta jornada nos lembra que não há ferida tão profunda, dúvida tão grande, nem circunstância tão sombria que o Espírito Santo não possa iluminar e transformar. Que seu coração permaneça aberto a essa presença, que pode curá-lo e torná-lo um canal de bênção para outros. Ao manter viva essa comunhão com o Espírito de Deus, você verá que sua fé continuará crescendo e sua vida será testemunho de que com Ele tudo é possível. Siga em frente com confiança, pois o Espírito Santo habita em você. Seu poder e seu amor estão disponíveis hoje para lhe dar paz, renovar suas forças e conceder-lhe verdadeira liberdade em Cristo. Não há limites para o que Deus pode fazer quando entregamos a Ele nosso coração. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos
e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.